A mesma palavra que ele deu para Josué, ele fala para todos nós: tenha coragem e bom ânimo, parte para cima, faz acontecer. Eu nasci pobre, eu vivi pobre, eu vou morrer pobre. Então essa é a síndrome da Gabriela. Isso não existe. É o famoso pau que nasce torto morre torto. Né? Hoje já está mais do que provado que o pau que nasce torto ele pode se endireitar. E se tratando de pessoas, Deus está aí para fazer isso. Ele é mestre em consertar pessoas tortas. E sim que Davi não se via como um menino que estava apacentando poucas ovelhas. Ele tinha garra para avançar e ser muito mais até do mesmo que aquilo. Porque, cuidando de poucos, ele já teve que enfrentar um leãozinho e um urso. Então, tinha garra para mudar. Exato. Ele falou: eu estou pronto para tudo, cara. Ele não podia. Mas então, pastor, olha a síndrome da Gabriela. Ele não poderia simplesmente dizer assim: poxa, o leão está vindo lá, mas eu sou um menino. Deixa eu fugir disso aqui, deixa eu chamar meu pai. Amém, povo querido, abençoado de Deus. Começando aqui a segunda parte do nosso podcast, falando sobre a administração financeira à luz da palavra do Senhor. Na semana passada tivemos a primeira parte, você logicamente se lembra, ok? Não sei se você percebeu, mas nosso manequim continua o mesmo. Ok? Aleluia. Mas preste atenção, estamos falando sobre fundamentos da administração financeira bíblica, sobre assumir controle da nossa vida financeira, assim como temos que fazer com as outras áreas para entregá-la ao Senhor. Autorresponsabilidade é aquilo que nós vamos falar hoje. Na semana passada nós terminamos falando, Paulo, sobre a síndrome de Gabriela. Falamos um pouco disso, mostramos que é possível mudar a história da nossa vida, independentemente das circunstâncias, de como elas foram conduzidas até um determinado momento, nós sempre podemos dar a volta necessária para mudar o rumo da história da nossa vida. Então falamos sobre Gideão, que poderia se conformar com aquilo que estava vendo acontecer com todos os seus vizinhos, todo mundo perdendo tudo, mas ele resolveu fazer algo diferente e salvar um pouco do trigo malhando no lagar. Então, a gente pode mudar a história da nossa vida sempre que nós entendermos e decidirmos que queremos fazer. Além disso, Paulo, tem um fator que eu considero muito importante, que é nós conseguirmos sair do desejo para a prática. Há muitas pessoas que sabem muito bem o que tem que fazer, mas elas não conseguem dar esse passo de mudar daquilo que sabem, daquilo que entendem, para aquilo que fazem, para aquilo que conseguem fazer. A Bíblia diz, por exemplo, palavras de Jesus, que quem ouve e pratica as suas palavras edifica sua casa sobre a rocha. Então não basta apenas ouvir, não basta saber, não basta ter informação, não basta conhecer, a gente tem que dar o passo de praticar aquilo que está aprendendo. E isso é que realmente determina os resultados daquilo que nós estamos fazendo. Então vem Paulo e diz que nós somos salvos pela fé, mas Tiago vem e complementa, porque a Bíblia é um todo harmonioso, e diz que essa fé precisa ser acompanhada de obras que façam com que a prática dessa fé seja percebida por todo mundo. Então nós temos aqui um grande arsenal de possibilidades bíblicas para demonstrar que nós não podemos ficar só no conhecimento, que a gente tem que partir para a prática. Só saber não basta, tem que praticar. Então já vai a minha primeira pergunta para você aqui nessa segunda parte da nossa conversa sobre administração financeira. Como dar esse passo? Qual é a grande diferença entre uma pessoa que só sabe e uma pessoa que coloca em prática, que toma uma decisão firme de praticar aquilo que está aprendendo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso introduz o nosso próximo assunto, que eu tenho uma pergunta para você, que é a questão da autorresponsabilidade. Não basta a pessoa desejar uma vida financeira próspera. É preciso ela fazer algo para isso. Se eu desejo algo, aquilo só está dentro de mim. Sim. E por maior que seja, por melhor que seja, se não for externado, de nada serve. Uma boa ideia dentro da minha cachola não vai render nenhum resultado para mim, não vai render nenhum resultado para a sociedade. Nada. Não vai fazer nada em favor de ninguém, muito menos a meu favor, enquanto ela estiver aqui dentro. Então, não adianta eu ficar, pensando muito, olhando muito, analisando muito,
e não fazer nada. É muito normal a gente olhar para algumas pessoas e falar assim, poxa, eu sei muito mais do que ele. Provavelmente porque aquela pessoa decidiu fazer algo que você não está disposto a fazer hoje. Por exemplo, olhar para a nossa vida daqui a 5 anos. O ideal é você conseguir jogar isso até mais longe. Mas pequeno exercício de imaginação. Né? O ideal é você conseguir, né, fazer isso até olhar um pouco mais longe. Sim. Existem algumas pessoas que, pelo passar da idade, vai ter que estreitar um pouco isso. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Pessoal da idade de risco no Covid. Esse pessoal aí. Mas vamos fazer um exercício aqui. Eu olhar daqui para a minha vida daqui a 5 anos, né, e realmente projetar ela. Como que eu gostaria de estar daqui a 5 anos? É imaginar mesmo, é fechar os olhos e me ver daqui a 5 anos do jeito que eu gostaria realmente de estar. Que casa eu gostaria de ter, onde eu gostaria de estar morando, que carro eu gostaria de ter. Como é uma imaginação, você pode ser muito fértil em como você quer se ver daqui a 5 anos. Agora vem a parte, isso é só um pensamento, isso é só um desejo. Perfeito. Agora eu preciso vir desses 5 anos para cá, começar a andar de lá para cá, para saber o que eu estou fazendo em cada momento da minha vida de lá para cá. Eu posso avançar, ano a ano seria um prazo muito longo, mas eu posso avançar de mês a mês. O que eu estou fazendo? Venho lá, 5 anos, 4 anos e 11 meses, 4 anos e 10 meses, até chegar no momento presente e saber, agora, o que eu estou fazendo agora que vai me tornar aquela pessoa que eu me vi daqui a 5 anos. Porque algo eu preciso fazer hoje, e estar fazendo e ficar mudando as coisas que eu estou fazendo até chegar a 60 meses lá na frente. Se eu usar um exemplo errado, me corrija, mas talvez um dos maiores administradores na Bíblia nesse sentido foi José. Né? Ele falou, já que vem 7 anos de prosperidade, mas depois temos 7 anos de fome, nós não podemos viver esses 7 anos sem olhar daqui a 7 anos. Então, se a gente se iludir com 7 anos de prosperidade, a gente não sobrevive aos 7 anos de fome. Então, ele diz, vamos racionalizar, vamos colocar as coisas, deixando a emoção de lado, não é? Vamos agir com raciocínio lógico de que nós precisamos guardar o suficiente para sobrevivermos 7 anos. É isso um pouco, eu acho, do que você está falando, né? Conseguir olhar lá na frente e tomar atitudes agora? Ele recebeu uma informação privilegiada, né? Uma informação de um futuro. Ele já sabia até como. Prisão, né? Informação privilegiada. Isso aí não pode, né? Não pode. Então, ele já recebeu essa informação lá e falou assim, bom, já que eu sei que isso vai acontecer... Eu tenho que me programar. O que eu tenho que fazer hoje para que lá eu consiga ter uma vida melhor? Então, se eu entendi que as pessoas caminharam até agora e no passo anterior eles já entenderam que, poxa, não importa a vida que eu tive até agora, eu posso ter uma vida muito melhor a partir de agora, isso já abre a mente dele e fala assim, eu agora estou com permissão para sonhar aquilo que eu nunca me vi na possibilidade de sonhar até hoje. Porque tem pessoas que não conseguem sonhar com uma vida melhor daqui a 5 anos, tem pessoas que não conseguem se ver daqui a 5 anos. Se eu estiver entendendo errado o que você está falando, me corrija. A partir do momento que você citou aí, que conseguimos fazer o que falamos antes, ou seja, eu já vou começar a ver algum resultado imediato. Eu já consigo olhar e falar, bom, no mês que vem as coisas já estarão um pouco diferentes, porque eu tomei atitudes diferentes esse mês. Aí te permite projetar mais longe. Exatamente. Então, como eu tomei aquelas atitudes, eu consigo ter a capacidade de projetar, porque eu estou vendo um resultado agora, e se eu continuar nessa disciplina, esses resultados tendem a se multiplicar, melhorar, tem intercorrências, claro que tem, mas, logicamente, eu vou poder sonhar um pouco mais à frente, porque eu estou tomando atitudes corretas hoje. É mais ou menos isso que você está dizendo, Paulo? É mais ou menos isso. Vou usar a matemática, que é uma conta exata, para mostrar que nem tão exata ela é assim. X mais 1 é igual a 2. Me permite saber quem é X. Sim. Me permitiu que X é 1. Mas se eu disser que X agora é 5, o resultado não vai ser mais 2. O resultado agora vai ser 6.
O que a gente quer dizer com isso? Que aquilo que nós conversamos até agora, se for colocado em prática, ou seja, qualquer coisa que nós mudamos na nossa vida, o resultado é diferente. Sim. O resultado só vai ser o mesmo, ou seja, eu só vou continuar tendo o mesmo resultado na minha vida que eu tive até hoje, se eu continuar fazendo as mesmas atitudes até hoje. Qualquer coisa, qualquer variável que eu mudar, o resultado já começa a ser diferente. Por isso que a gente está falando aqui que se as pessoas colocarem, né, e quem está vendo agora pode voltar lá e ver o primeiro episódio. Deve. Né, vai ver o primeiro episódio e vai ver o que nós conversamos até agora. Já mudou as variáveis. A vida dela já foi levada a um patamar diferente. Perfeito. Então agora ela já consegue falar assim, agora, se ela teve, tá, gente? É claro, se você tinha um bloqueio, se você não acreditava que você era capaz, se você não se via em outro lugar, se você acreditava que você nasceu daquele jeito e que você vai morrer daquele jeito. Então, se você acreditava, e agora com o que nós explicamos até agora, você já não se vê mais desse jeito, hoje você já consegue se dar o direito de olhar daqui a 5 anos e projetar uma vida melhor. E aí, o que a gente está dizendo aqui nesse exercício é dizer assim, ó, deixe realmente o seu desejo e a sua vontade ser elevada ao extremo. Deixa te projetar numa vida fantástica lá na frente. Não tem problema nenhum. Porque quando você se vê lá na frente, você voltando até o presente, você vai saber o que precisa ser feito. E muitas das vezes, pastor, sendo muito transparente com as pessoas, muitas das vezes ela vai identificar que, ao regressar nesse sonho dela, nessa visão de futuro, ela vai identificar o seguinte, bom, talvez eu não tenha capacidade hoje para alcançar aquilo. E a partir daí ela fala assim, então, peraí, o que eu começo a fazer agora para poder me levar mais perto daquilo? Porque pode ser que aquilo que ela idealizou ela não alcance, mas uma coisa eu posso garantir, uma vida bem próxima daquilo que ela idealizou, ela vai conseguir. Pode ter uma pequena variação, mas o resultado muito melhor do que o que se tem, a gente tem certeza de que vai alcançar. Que vai alcançar. Bem perto, como você falou. Eu entendi muito bem o que você falou. E essa questão de decisão, e a gente precisa de novo levar a Bíblia, existiu um general cananeu, né, o Cícera, que ele vinha atacar o povo. Sim. Débora falou para, acho que é Baraque o nome dele, sim, falou para ele assim, ó, cara, Baraque era o juiz, Débora era a profetisa. Isso. Baraque era completamente responsável por ir à batalha, mas não tinha coragem, precisava de Débora. E Débora disse para ele assim, pode ir, vai porque Deus já te deu a vitória. Eu estou trazendo esse exemplo para justamente dizer que Deus honra aquele que faz alguma coisa. Ele fala assim, ó, mas eu não vou sem você. Exato. Aí a Débora vira para ele e fala assim, por autoridade de Deus, claro, Débora fala assim, tudo bem, só tem o seguinte... A honra não será tua. Você seria honrado pela vitória, mas já que você não quer ir, essa honra não será sua. Essa semana eu estava conversando com as meninas lá no trabalho, porque se fala muito que Deus é amor. Que Deus é misericórdia. Realmente Deus é amor. Verdade. O maior amor dele foi demonstrado na cruz. Sim. Deus é misericórdia? Com certeza. A causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. Perfeito. Porém, eu estava explicando para elas, nós esquecemos de um detalhe. Deus também é justiça. Não dá para tirar uma coisa e desvincular da outra. Eu estava fazendo uma alegoria para elas, estava dizendo assim, o amor, Deus vem e Ele ama, e pelo amor dele Ele te perdoa. E te perdoa de novo. E você faz M de novo, ele vai te perdoa de novo. E a misericórdia dele vem, você acorda de novo, faz as mesmas besteiras, ele vem e te perdoa de novo. Porém, vai chegar um momento que a justiça dele chega. E quando a justiça dele chega, o amor e a misericórdia vem para trás. Sim. Por isso que a gente tem que entender que se nós não tomarmos as ações necessárias, ou se só ficarmos naquele pensamento assim, eu quero muito, eu desejo muito, enquanto eu desejo muito, eu quero muito, tem alguém que vai fazer. Claro. E esse alguém que vai fazer vai alcançar aquele resultado que eu sonho em alcançar. Não adianta depois falar assim, eu tinha pensado a mesma coisa. Não, mas você não colocou em prática. Mark Zuckerberg tem uma frase que ela é fantástica, que ele diz assim, né, da época da faculdade, quando eles idealizaram o Facebook. Ele fala assim, ó, enquanto muitos pensavam em fazer algo, eu simplesmente comecei a fazer. Sim. Eu fico brincando muito contigo porque eu vejo que o senhor começa a fazer uma coisa, aí depois o senhor muda, depois o senhor muda de novo, e muda, em busca de quê?
de alcançar a perfeição. Mas o senhor não espera chegar à perfeição para começar. Até mesmo porque você só consegue descobrir o que precisa melhorar a partir do momento que você está fazendo alguma coisa. Mas tem pessoas que é o contrário, tem pessoas que querem pensar em tudo. Nunca saem do lugar, amigo. Se elas esperarem que tudo esteja perfeito, a Bíblia diz isso, Salomão, um cara sábio, né? Ele diz: quem observa o vento nunca semeará. Sim, né? Porque fica pensando que vai adiantar eu colocar, pô, vai vir um tempo quente, vai vir um tempo... Ele diz: lança a tua semente de manhã, de tarde, de noite, você não sabe qual que vai prosperar. Então faça o que tem que fazer, independentemente da sua percepção. Comece, faça, coloque em movimento, depois você vai ajustando. E eu acho, pensando em tudo isso de uma forma bem geral, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. Que já é uma escolha. Aí a pessoa fala assim: eu não vou escolher nenhuma das duas, eu prefiro ficar neutro. Já é uma escolha. Sim. Porque aquilo que realmente ocorrer foi a escolha que ela fez. Claro. Então, quer dizer, o não escolher já é uma escolha. Sim. E as pessoas acham que só pelo ato delas ficarem ali neutra, que isso está sendo bom para ela. Então, na verdade, ela vai estar à mercê do destino, à mercê da vida, ou pior ainda, à mercê de outras pessoas conduzirem a vida dela. Exatamente. Acho que nós fechamos bem aqui essa questão que envolve desejo, decisão, a diferença entre querer e realmente fazer. E acho que nós estamos prontos para começarmos a falar daquilo que talvez seja o ponto mais delicado de tudo isso para mim, que é a responsabilidade, a autorresponsabilização. Mas antes de te perguntar sobre isso, e tem algumas perguntas aqui sobre isso, eu preciso ser autorresponsável e dizer para os nossos irmãos que nosso podcast Falando de Vida tem patrocínio, apoio fantástico da nossa igreja e de Pregai, também do Instituto de Educação Evolver, nosso parceiro desde o primeiro dia aqui, e também temos agora o apoio do Batata Show, lanchonete e pizzaria Batata Show, e também da Autoelétrica Eletricar, autoelétrica e ar-condicionado também para o seu veículo. Você vai estar vendo aí os detalhes aparecendo na sua tela, e eu te convido não só a orar, mas também a priorizar, a dar uma prioridade e honrar esses irmãos que nos honram aqui, apoiando o nosso trabalho, nos ajudando a continuar fazendo o melhor para alcançar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Durante todo o podcast você tem aí as nossas informações dos patrocinadores e também tem as informações das nossas redes sociais. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, você faz parte desse processo de vitória. Voltando aqui para a gente, aqui, meu amigo Paulo, você estava falando agora há pouco aí sobre necessidade de continuar, de permanecer, como algumas coisas são difíceis. Até em off aqui a gente conversava sobre como é difícil começar do nada, como é difícil começar do zero. Tem pessoas que conseguem começar já de um ponto tão elevado. Eu falo, por exemplo, tem igrejas que começam com 200 membros porque saíram de uma outra igreja, e não estou entrando no mérito de rebeldia, saíram errado, saíram certo. Existem igrejas que são emancipadas já com uma quantidade de membros que sustenta todo o trabalho. Tem outros que começam do zero, e aí é muito mais difícil. Você leva muito tempo para conseguir equalizar as coisas, para depois começar a pensar em alguns projetos maiores. A gente começa não porque queremos competir, a gente começa porque entende que existe um propósito, um chamado, e a gente melhora. Por exemplo, a gente faz lives da forma como a gente está fazendo aqui, né, Paulo? Com essas conversas, falando de assuntos assim, já há uns 4, 5 anos, até mais um pouquinho, né? 5 anos, eu acredito, né? Foi lá na pandemia. Na pandemia, 2020, né? Ou 21, nem lembro mais. Mas a gente já faz isso 2020. há muito tempo, e agora a gente resolveu só mudar o formato e fazer aqui em forma de podcast, né? Fazendo algumas alterações, mas
com o mesmo padrão, falando a mesma coisa, trabalhando da mesma maneira. E não importa qual o tempo que leve para alcançar todos que são precisos ser alcançados. Nós continuaremos porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que provoca esse crescimento. E eu acho que isso é entender a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Qual? Pregar a palavra, ensinar a palavra, usar os recursos que temos. E aí vem a grande questão do tempo. Eu me lembro quando era mais novo na obra de Deus, o que a gente podia fazer para evangelizar era folhetos nas ruas, carro de som nas ruas. Não que isso ainda não possa ser feito, mas a gente tem noção completa de que as ferramentas mudaram bastante. E se a gente quisesse atingir um pouco mais de pessoas, era um programa de rádio, porque de TV era quase impossível, e quando era possível para algumas igrejas, era um preço exorbitante. Então, eram os recursos que a gente tinha. Depois, quando surgiram as rádios comunitárias, chamadas piratas, aumentou bastante as possibilidades para que o evangelho pudesse ser pregado. Só que hoje a gente tem outras possibilidades. Então a gente tem a internet, tem as redes sociais, né, que estão cada vez mais proliferando a palavra do Senhor, tem o podcast aqui, e o tempo que a gente usava para uma coisa, a gente consegue usar para outra. Eu, como pastor, penso, às vezes, como as coisas mudaram. Antigamente, se eu quisesse aconselhar um membro, eu tinha que esperar ele ter tempo para encontrar com ele, ou na casa dele, ou na igreja, ou em algum outro lugar para aconselhar. Hoje um membro fala comigo e 2 minutos depois eu já posso aconselhá-lo via telefone, via WhatsApp, via chamada de vídeo, reunião online, a pessoa pode estar em outro lugar. Então a gente usa os recursos que tem. Isso é responsabilidade, é entender a nossa responsabilidade. Pois bem, toda essa introdução para falar o seguinte: nós vivemos em um mundo hoje em que nunca, talvez, se falamos da síndrome de Gabriela, vamos falar da síndrome de Adão e Eva, de culpar os outros. Por que isso? A culpa da mulher, foi a serpente. A gente talvez nunca tenha vivido um mundo onde as pessoas culpam tudo, e inclusive, como você citou no começo, na parte 1 lá de semana passada, as pessoas culpam até mesmo a Deus pelos seus fracassos. E quanto mais a gente aponta para os outros o erro, menor é a chance de nós consertarmos o que precisamos em nós. Porque se eu só estou olhando para os outros, eu não vejo o que eu preciso mudar. Se a culpa é do outro, eu preciso mudar em quê? Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho disso, relacionado à administração financeira, vida financeira e a todo mais, com certeza, sobre a importância, a crucialidade, o quão crucial é entendermos a autorresponsabilização desse processo. Então, existe um escritor muito bom, que é Paulo Vieira, e ele escreveu um livro que é muito fácil e rápido de você ler, que é O Poder da Autorresponsabilidade. E algumas coisas aqui foram conduzidas até pelo conteúdo que lá eu aprendi há um tempo atrás. Quando eu acredito que daquele resultado nada foi interferência minha, eu preciso mudar em quê? Eu preciso mudar em nada. Isso é muito sério, pô. Não preciso mudar em nada. Agora, quando eu olho para uma determinada situação e falo assim, independente do que está acontecendo, eu tenho um fator para esse resultado. Pode ser que eu não seja 100% responsável, mas tem uma parte que vai influenciar no resultado. Exatamente. O resultado que vai ter tem influência de alguma forma minha. Então eu agora vou pensar o seguinte: o que eu posso fazer? O que cabe a mim fazer? O que está ao meu alcance de fazer para que o resultado seja o melhor possível? Perfeito. Então, quando eu trago essa responsabilidade para mim, eu não deixo essa responsabilidade só na mão do outro, porque a nossa vida não pode estar na mão do outro. A gente fez um podcast um tempo atrás falando sobre isso, sobre família. Então, olha como as famílias estão sendo destruídas. E muitas das vezes porque o homem ou a mulher entende que o problema só está no outro, né? Ou se dentro de um relacionamento eu olho para aquilo e falo assim, mesmo que eu veja que o problema está no outro, eu falo assim, o que eu posso fazer de diferente para até ajudar o outro a mudar? Exatamente. Qual é a minha responsabilidade de fazer com que as ações daquela pessoa que está fazendo com que o relacionamento não seja legal, o que eu posso mudar em mim? O que eu posso fazer que está ao meu alcance fazer para que isso comece a ter? Quando eu acho
que a minha vida é daquele jeito, porque tem que ser assim, porque está destinada a ser assim, eu começo a tirar a responsabilidade de mim. Concorda que se eu nasci... A gente estava falando da síndrome da Gabriela, falou da questão de não basta pensar, não basta sonhar. Olha como é que as coisas estão bem encadeadas. Se eu acredito realmente que eu nasci assim, então eu não preciso fazer nada, porque aquilo já está decidido. Mas quando eu olho para isso agora, eu falo assim, não, peraí, eu tenho como mudar isso. Eu sou responsável pela minha vida e aquilo que tiver ao meu alcance de fazer, eu vou fazer. Pode ter certeza que o resultado vai ser outro. Imagina o seguinte, né? O agricultor, e a Bíblia fala muito bem disso, fala das sementes. O agricultor, quando ele lança uma semente no chão, ele não lança uma semente aleatória. Se ele decidiu fazer uma plantação de feijão, são sementes de feijão que ele lança. Não se engane, aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. É o que ele vai colher. Só abrindo um parênteses aqui, você falou disso, me veio à mente uma cena aqui agora, que eu achei ela sendo relembrada aqui, interessante de falar. Não sei se você gosta de ver, eu gosto muito de alguns programas reais. Tem um chamado Pesca Mortal, que mostra a pesca de caranguejos no mar de Bering. E uma vez eu vi uma situação, um camarada, um capitão lá do barco, pescando, e nada de vir caranguejo, e tem vários tipos de caranguejo, né? Eles especialmente pescam 3 tipos diferentes, e de repente ele descobriu que estava usando a isca do caranguejo A no lugar onde ele tinha que pescar o caranguejo B. Então ele semeou errado e estava colhendo 0. Então, quando ele descobriu, ele mudou a isca e começou a pescar. Então, o que você falou tem muito sentido. Se a gente quer resultado, a gente tem que plantar a semente correta. O agricultor não está jogando qualquer coisa. Para feijão, ele sabe que tipo de adubo, ele sabe qual a profundidade, o tempo, a quantidade de água que vai precisar. Cada uma tem toda a matemática envolvida para que ela produza o melhor. Aí a Bíblia me fala, não se engane. Aquilo que você plantar, você vai colher. A Bíblia está falando justamente, seja autorresponsável. Não lance qualquer semente, não lance qualquer palavra. Não conduza a sua vida de qualquer jeito. Perfeito. Porque o que você fizer, não se engane. Aí é que a gente estava falando ainda há pouco da justiça de Deus, não se engane. É isso. Por mais que Deus tenha misericórdia, por mais que Deus tenha amor, Deus falou assim, foi tu que plantou, amigo. Claro. Eu não posso agora impedir você de colher aquilo que você plantou. Exato. Então, quando eu Seria injusto demais, né? Pois é. Injusto com quem planta direito, injusto com quem se esforça, injusto com todo mundo. E daria mercê ao adversário para chegar diante dele. Não, meu amigo, ô Deus, eu sei que você manda em tudo, mas o cara plantou arroz, cara, ele não pode colher feijão. Sim. Né? Não vamos tirar aqui os milagres que Deus tem a capacidade de fazer, que esse não é o momento. Mas quando eu entendo que a semente que eu vou plantar é a que eu vou colher, eu não posso, na minha vida financeira, sair esbanjando, sair gastando de qualquer jeito, sair conduzindo ela de qualquer forma. Porque quando eu faço isso, aí eu vou colher aquele resultado. Sim. Então, se eu quero uma vida financeira mais próspera, eu preciso ser autorresponsável com as ações que eu estou fazendo no presente agora, porque vai ser inevitável a minha colheita. Tem uma outra passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, e é porque as pessoas gostam muito de espiritualizar as coisas. Eu coloco diante de vocês bênção e coloco diante de vocês maldição. Sim. Aí Deus é tão bom que ele fala assim, ó, e deixa eu dar uma dica para vocês. Olha, não é qualquer um que está dando dica, não. É Deus. Deixa eu dar uma dica. Faz o bem, escolhe a bênção. Que conselho maravilhoso. Mas olha só, aí vem o que a gente está conversando, autorresponsabilidade. Porque cabe ao homem agora escolher, porque Deus não vai obrigar ele a escolher a bênção. Sim. Ele tem o direito dado por Deus dele escolher a maldição. Sim. Infelizmente, na nossa visão, os homens têm o direito de escolher errado, porque a gente sabe o quão bom seria se eles escolhessem certo. Mas a justiça de Deus, que às vezes as pessoas querem negar que exista, ela existe justamente para quê? Para que você tenha essa liberdade, esse direito, mas também você tem que entender a autorresponsabilidade sobre as suas decisões. Da colheita, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, se você quer ter uma vida próspera, feliz,
Comece a trazer para você essa responsabilidade de fazer assim, ó, eu tenho que fazer. Eu não posso esperar a minha esposa fazer, o meu presidente fazer, o diretor da minha empresa fazer, a economia fazer. Eu não tenho que ficar à mercê disso. Talvez, Paulo, a frase que eu vou falar aqui, eu sei que ela se aplica a muitas coisas, mas tem gente que, por causa desse tipo de pensamento, se torna um mero espectador da sua vida. Não é verdade? Ele permite que aquilo que ele pode controlar, que é as suas atitudes, suas decisões, o que ele planta, aquilo que ele faz, que tudo seja conduzido e dominado por todo mundo ao redor. Então ele fica só olhando a vida passar como se ele não tivesse o poder de fazer nada. Eu estava pastoreando em Bom Jesus do Itabapuana, muitos anos atrás, mais de 20 anos, e vivi uma experiência única lá porque nunca tinha vivido uma experiência de enchente. E alguns irmãos que moravam no município vizinho, Bom Jesus do Norte, que já era Espírito Santo, moravam muito próximos ao rio. E choveu muito, e quando eu passei no centro da cidade, e eu morava em um apartamento que a igreja alugou, mas, ou seja, não tinha nenhum risco para mim, mas quando eu passei no centro da cidade, vi que o rio estava muito cheio. E aí eu entrei em contato com alguns irmãos e eles falaram, olha, pastor, nós estamos todos aqui vigiando o rio, não vamos poder nem ir ao culto de ceia, porque se o rio subir muito rápido, a gente tem que fazer alguma coisa. Falei, ok, eu vou terminar o culto, passo aí. Terminou o culto, fui lá. Cheguei lá, pastor, estamos de olho aqui, mas o rio ainda não transbordou, nada, estamos aqui de olho, beleza. Fui para casa e falei, olha, se precisar vocês me chamam. Quando eu cheguei a casa, tomei banho, antes de começar a jantar, 30 minutos depois, falaram assim, o interfone tocou, pastor, chamaram o senhor lá, porque o negócio ficou feio. Paulo, 40 minutos depois eu cheguei lá e já tinha na rua, onde eu tinha estado há 40 minutos atrás, 50 centímetros de água. Tive que colocar o carro num lugar alto e entramos a pé. Passei uma experiência incrível nesse lugar, porque nós estávamos tirando as coisas dos irmãos de casa e chegamos a carregar geladeira por 500 metros dentro d'água até chegar num lugar para colocar a geladeira das pessoas. E nós passamos em frente a uma casa e tinha 2 homens muito fortes, altos e fortes, no portão. E como a gente estava ali tentando ajudar todo mundo, a gente passou, eu, meu pai, meu irmão, mais alguns irmãos, e falando assim, está precisando de alguma coisa, amigo? Ele, se puder ajudar, os 2 homens. Quando a gente chegou dentro da casa deles, eles tinham bancos e cadeiras de madeira e a geladeira deles estava com água já passando do motor. E nós só pegamos a geladeira, levantamos e colocamos em cima da cadeira. E ela já ficou pelo menos 50 centímetros fora da água. E aí a gente veio conversando e falando como é incrível a capacidade que um trauma, uma situação tem de exercer sobre a vida das pessoas, que eles estão vendo o problema, têm força e capacidade para mudar a situação, mas ficam inertes, parados, é como se desse um bloqueio mental e elas não conseguem fazer nada para mudar a situação. Então tem que vir alguém de fora e fazer o que eles podiam fazer. Nesse caso, a interferência externa foi capaz de ajudar. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com isso aqui. Tem gente que vê os problemas e fica assim, não, eu não consigo fazer nada. Mas está diante deles a possibilidade de fazer alguma coisa, porque se eu não consigo controlar o que o governo faz, como você falou, a culpa é disso, daquilo, eu consigo controlar pelo menos o que eu faço. Então uma parte da equação eu controlo. Exatamente. Não é isso, Paulo? Exatamente. Então, se eu não... E aí, né? Se eu não começar a gerar essa mudança, se eu não usar as oportunidades que tenho, os recursos que Deus deu para gerar essa mudança, eu viro um mero espectador? Exatamente isso. Um tempo atrás, tem 2 anos, está fazendo quase 2 anos, no negócio que a gente tem lá, eu falava muito com o Gabriel. O que você tem feito de diferente? Porque ele que conduz lá, né? O que você tem feito de diferente? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Nós precisamos fazer algo diferente. Eu fui provocando isso, tem que fazer algo diferente, a gente vai testando, vai mudando, que eu falei com ele assim, ó, o momento para eu desistir vai ser quando você disser assim, ó, eu já tentei de tudo,
não tem mais nada para fazer. Aí eu vou entender que, de repente, aquele negócio ou não é para a cidade, ou aquele negócio não é para mim, eu deveria estar fazendo outro tipo de coisa que eu entendo melhor. Mas tem que esgotar tudo. Tem que esgotar todas as possibilidades. Eu não posso me acomodar. Não é para ficar olhando para a vida que eu tenho agora, ficar reclamando de alguma coisa que está lá. O que passou, já passou. É igual a água que passa debaixo do moinho, não tem mais o que fazer. Ela já foi embora. Águas passadas não movem moinhos. Acabou. A autorresponsabilidade, ela me diz o seguinte: a vida que eu estou vivendo hoje é merecimento meu, é mérito meu. Sim. Deus conduz a nossa vida, está ali. Porém, a justiça dele, ele vai dizendo assim, ó, se você quer fazer assim, faz assim, cara. É porque as pessoas confundem, Paulo, acham que Deus vai pegar o volante da nossa mão à força e movimentá-lo. Deus assume a direção, mas deixa o volante na nossa mão. E a orientação dele é que deve mover os nossos movimentos. Então Deus vai dizendo, faça isso, dobre para lá. A gente vai dobrando. Mas você tem a opção de não dobrar. Sim. Deus podia ter pego Abraão, como fez lá no Novo Testamento, e tirar daqui, aparecer ali e pregar. Não. O Senhor falou, você vai sair da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu podia te arrebatar daqui, te fazer aparecer lá. Mas eu quero que você vá dirigindo esse volante da vida e caminhando pelo caminho que eu estabeleci para você e que eu vou te revelando ao longo do caminho. Que tem um processo ali para você passar. Exato, porque se as pessoas acharem que as coisas são diferentes, elas justamente fazem o que você está falando. Elas param de se responsabilizar e culpam a Deus. Ah, Senhor, eu entreguei na tua mão. Senhor que direcionou errado. Se a minha vida está assim, a culpa é de Deus. Foi Deus que quis que ela foi. E Deus não quer. Sim. Triste quando você encontra uma pessoa que está vivendo uma vida, né, bem ruim, e ele diz assim, é porque Deus quer que seja assim. Então, Deus não quer. Não, é a minha cruz que eu tenho que carregar. Entendeu? É o meu destino, é Deus traçou assim, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Alguma coisa você deixou de fazer. Você está colhendo aquilo que você plantou até hoje. E quando você pega e traz para você, e você diz assim, poxa, a vida que eu tive até agora foi mérito meu, foi porque eu fiz assim, então peraí, se eu fizer coisas diferentes que me levem a caminhar para um destino melhor, significa que eu vou colher aquilo. Não tem outro resultado. Não tem. Eu me lembro aqui, Paulo, enquanto você falava isso, desculpe, você é um entrevistado, mas eu fiquei nervoso aqui agora ao lembrar disso, tá? Lembrei de Josué, amigo. Quando ele fechou uma aliança com os gibeonitas, e ele descobriu que foi enganado por eles, ele vai reclamar com Deus. Senhor, Deus, culpa minha? Você não falou nada comigo? Eu? Toda vez que você me perguntou, eu te deixei falhar, eu te enganei, eu te dei alguma orientação errada, você perdeu alguma batalha debaixo da minha orientação? Não. Então a culpa não é minha não, filho. A culpa é sua. A Bíblia diz que tudo isso lhe aconteceu porque não pediu conselhos à boca do Senhor. Deus falou assim, se você me perguntasse, eu teria te dito. Mas você resolveu que já tinha a capacidade de assumir o volante e tomar decisões sem me perguntar. Você está fazendo uma aliança em meu nome, porque quem tem poder para livrar sou eu, quem dá vitória nas suas batalhas sou eu, quem derruba os teus inimigos sou eu, já te provei isso, você sabe que eu provei, com Jericó nós vencemos, vocês venceram, mas com Ai, que era menor, vocês perderam, porque me desobedeceram, eu já provei para vocês que a vitória depende de mim. E aí, na hora de fechar uma aliança, você acha que já tem o direito de fazer sem buscar a minha opinião? Esse é o erro das pessoas, Paulo. Eles fazem o que não devem fazer, porque eles acreditam que têm liberdade de fazerem o que querem, tiram Deus da equação, e quando as coisas dão erradas, eles ainda querem culpar o Senhor. O senhor trouxe um exemplo, é muito interessante. Porque depois que ele fez essa aliança, ele não pôde quebrar mais, porque ele já fez. Claro. E depois ele ainda teve que guerrear uma guerra que ele não precisava guerrear naquele momento. Para salvar os gibeonitas, porque os habitantes da terra vieram para destruí-los. Porque os próprios gibeonitas foram lá e cobraram a ele. Olha só, você fez um acordo comigo, meu irmão. Defende a gente, amiguinho. Agora vem cá. Entende? Então, esse é o poder da autorresponsabilidade que a gente está conversando aqui, e que sem ele, sem as pessoas entenderem que ela é autorresponsável e que o controle de qualquer resultado na vida dela depende, e ela precisa. Olha só que interessante, nesse livro do Paulo Vieira, do Poder da Autorresponsabilidade, ele chega ao ponto de dizer assim, ó, precisamos conduzir uma vida
ao ponto dos 100% da responsabilidade para o resultado final seja meu. Olha. É claro que ele sabe, no livro vai mostrar isso, que não existe essa possibilidade de ser inserido numa sociedade, numa família, onde 100% vai ser sua. Qualquer resultado, se você convive com pessoas, alguma parcela vai ser de outra pessoa. Mas ele fala assim, você tem que trazer a autorresponsabilidade. Não são as coisas que devem ser feitas, é a responsabilidade do resultado. Para se ter aquele resultado, eu trago para mim e aumento esse percentual ao nível de se aproximar dos 100%. Eu digo assim, cara, para mim ter esse resultado depende só de mim. Aí você sabe que vai depender de outras pessoas, mas você vai falar assim, mas a responsabilidade de convencer as outras pessoas para que esse resultado aconteça, a responsabilidade é minha. Verdade. Bom, meu amigo, com base em tudo isso que a gente está falando aqui, vem uma pergunta que é o seguinte, nós temos, como você disse lá no começo, talentos, recursos, nós temos o conhecimento que Deus vai nos aplicando, então a gente tem as sementes para lançar. Como que a gente pode usar tudo isso para gerar essa mudança que a gente tanto deseja e espera? Mas existem muitas pessoas que justamente elas olham para a vida delas e deixam a vida ser... O senhor até comentou aí, as pessoas olham para a vida e ficam sendo só como um espectador. Ah, sim, um espectador dela. Deixando, olhando, analisando, só olhando para a vida e deixando a vida acontecer. E muitas pessoas têm esse jeito de olhar também, mas tem muitas pessoas que ficam justamente esperando ser muito bom em algo, mas aí ela chega no ponto da vida, mas para mim poder avançar um pouco mais, eu preciso ser muito bom em algo. Eu preciso ser perfeito naquilo, né? E não é nada disso. Você não precisa ser melhor em nada. Existem pessoas que não vão alcançar Jesus pelo Billy Graham. Sim. Existem pessoas que vão alcançar Jesus pelo seu jeito peculiar e singular de falar. Só que as pessoas às vezes ficam esperando, eu preciso conhecer a Bíblia toda, eu preciso gravar a Bíblia toda, eu preciso ser eloquente na minha fala. Então, na nossa vida financeira, administrativa, funciona da mesma forma. As pessoas ficam querendo ser muito bom em algo, achando que precisa ser bom para poder avançar na vida. Nós precisamos começar. Perfeito. Dar o primeiro passo, dar o primeiro pontapé. E a Bíblia ela é repleta de exemplos. Nós temos José, por exemplo. José não precisou estar no palácio para ser um bom administrador, para ser uma boa pessoa, para ser um bom servo. Perfeito. No lugar que ele estava, ele era. Se era na casa de Potifar, ele era excelente. Mas quando jogaram ele na prisão, ele foi o melhor preso que aquele carcereiro teve. Exato. Então você não precisa esperar as boas situações. Nós falamos de Gideão. Gideão não esperou, peraí, deve vir um exército me salvar aqui, poxa vida, como é que eu vou, deixa ser assim mesmo, é porque tem que ser assim, porque Deus permitiu que eles viessem, é porque o povo está em pecado e Deus castigou, até tem verdade nisso, mas Gideão olhou e falou assim, cara, mas eu não aceito isso não, eu vou partir para cima. Sim. Faça o que você tiver que fazer na condição que você tem, até que essa condição mude para que você possa fazer melhor ainda. Sim. Se a gente, eu falo muito com o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, se você tiver isso como uma forma de ser sua, cara, você vai ser fera. Sim. Porque você vai chegar e falar assim... Vai sempre estar no seu limite, nunca vai estar abaixo. Aí algo mudou. Eu vejo muito no senhor isso acontecer aqui, né? Eu já falei isso para o senhor, eu vejo muito isso. O senhor faz o seu melhor ali, aí quando o senhor percebe que tem alguma coisa, aí você, vou usar isso aqui e faz o melhor ainda. É exatamente isso. Então, se todas as pessoas que estão nos ouvindo pegassem e falassem, cara, eu não preciso ser o melhor, eu preciso fazer o meu melhor, na condição que é me posta hoje, até que uma condição mais favorável me venha para me fazer. Um dia desse eu estava conversando com os meninos lá, e falou assim, poxa, me explica aí como é que faz para a gente ter dinheiro, para a gente ter o que eu faço. Começar. Claro. Como é que você pode ter 1.200 no final do ano? Guardando R$100 por mês. Sim. Se você guardar R$100 por mês, no final do ano você tem R$1.200. Porém, se você não guardar nada agora, você não vai ter nada. Aí a pessoa vai e fala assim, mas se eu não tiver R$100? Cara, começa
aguardar aquilo que você consegue hoje. Você vai fazer, aí é onde a gente aplica. Faz o seu melhor na condição que você tem. Se eu posso economizar hoje 500, eu vou economizar 500. Se eu posso economizar 300, é 300. Se é 100, é 100. Se é 10, é 10. Claro. Na vida profissional. Vou imaginar que você, hoje, né, a condição que eu praticava muito isso e pratico até hoje. A condição que eu tenho para a minha vida profissional é isso aqui. E hoje está tão fácil estudar, está tão fácil estudar, está tão fácil avançar de nível, que é até pecado a gente dizer que não está conseguindo por conta disso. Então eu olho para a minha vida, faço o melhor que tenho. Aí eu olho para o meu futuro, que é aquilo que a gente falou há pouco atrás, me vejo daqui a 5 anos e falo assim, poxa, mas para mim chegar a 5 anos eu preciso ter uma graduação. Eu vou fazer a graduação. Qual graduação que eu vou fazer? Eu vou fazer a graduação da PUC? Eu vou fazer a graduação da UFRJ, da UFFF, não sei o que lá? Se não é a minha condição, eu vou fazer a que eu tenho a condição de fazer. A educação se aprimorou tanto que o que era muitos anos atrás, a educação à distância já mudou muito, hoje está com uma qualidade muito maior. Mas se é a distância que eu posso fazer, eu vou fazer a distância. E como que eu vou fazer ela? Da melhor forma que eu posso fazer. Eu não vou fazer ela desleixadamente. Eu vou dar o meu melhor para ser o melhor aluno naquela condição que eu tenho, naquela faculdade que eu tenho. Se você está numa determinada faculdade, você vai ter que ser o melhor aluno daquela grade ali. Se você está naquela turma, você tem que ser o melhor aluno. Os professores têm que olhar você e falar assim, esse cara é bom. Sim. Porque você já não é qualquer um mais. Tem que se destacar. E isso acontece quando você entrega o seu melhor. Pô. Não tem jeito. É inevitável. Quando você se propõe a fazer o melhor que você tem, é inevitável do resultado ser esse. Perfeito. E qual é o resultado? O resultado vai ser o melhor que você teve naquela condição. Sim. Porque é uma coisa que eu falo muito com meu filho, né? Eu falo assim, você fez o melhor? Ou tinha alguma coisa a mais que você poderia fazer? Porque se tem alguma coisa a mais que você tem que fazer, volta, faz esse melhor seu, porque você não alcançou o melhor resultado ainda. Então você tem que ter a certeza de que está dando o seu melhor. E você deixar de ser espectador da sua vida. Espero que você esteja aprendendo e crescendo aí, né? Porque, gente, conhecimento, ele está sendo derramado sobre a sua vida para que você possa tomar atitudes e mudar completamente. Amigo, a gente está já aqui partindo para o fechamento e, como eu disse para os irmãos aí, esse conhecimento, uma vez aplicado, vai mudar a vida deles para sempre. E se a gente fizer isso, vai mudar realmente a vida de todos nós. Mas, para a gente fechar aqui esse assunto de administração financeira, eu já quero falar contigo, já quero te fazer uma nova convocação e um aviso para os irmãos. Eu tenho tanta coisa que eu quero saber, falar e explorar sobre essa questão de autorresponsabilidade, que nós vamos fazer um podcast só sobre autorresponsabilização e nós vamos tirar só o fator financeiro e vamos falar de autorresponsabilização em todas as áreas da vida espiritual e em tudo. Fechou assim? Fechou. Então nós vamos voltar a falar de autorresponsabilização, porque à medida que a gente foi falando aqui, tem tanta coisa que vai surgindo para a gente e a gente vai falar aqui sobre isso e como detectar a autorresponsabilização, como viver, como fazer, tentar trazer isso bem para a prática e explorar um pouco mais isso, ok? Ok. Mas para a gente fechar esse assunto aqui, Paulo, enquanto a gente estava falando aqui agora nessa parte final, eu fiquei pensando na importância da gente ser muito racional nessas decisões. Você falou, se você guardar R$100 por mês, você vai ter 1.200 no final do ano. Se você não guardar nada, você não vai ter nada. Então, as pessoas às vezes esperam resultados muito imediatos e por causa disso elas deixam de ter disciplina e constância naquilo que estão fazendo. Eu vou até chamar um pouco de emocional a parábola do semeador. Jesus falou que tem semente que cai em um terreno rochoso. Como tem pouca terra, brota rápido. Mas quando vem o sol, não tem raiz, murcha, morre na mesma velocidade que nasceu. Tem gente que é assim, ouve o podcast aqui, olha, eu vou mudar minha vida financeira, vou tomar atitudes, decisões. Primeira dificuldade que vem amanhã, veio,
uma chance de trocar o meu celular. O seu tá ruim? Não, tá ótimo. E por que você quer trocar? Não, porque o outro é mais novo, né, da moda, e sei lá o quê, mas o seu não, meu, assim, sabe como é que é, né? E a pessoa vai e joga todo o planejamento por terra porque ela vive de emoções. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem que resultados vêm com essa constância, com essa manutenção. Eu passei por muitos processos na minha vida toda de tentativa de emagrecer, de dieta, mas nunca por um processo como passei agora e completei um ano, agora dia 12 de outubro, estou novinho, obrigado aí quem quiser mandar presente, 1 ano de idade. Por quê? Porque eu resolvi fazer o que eu nunca tinha feito. Não entrar numa dieta maluca de 30 dias, mas mudar tudo na vida de uma forma constante e permanente. Mudar a alimentação, seguir um plano alimentar e permanecer nele, ter uma constância. Então, eu nunca na minha vida estive, como estou agora, 11 meses na academia, constantemente. Nunca fiquei 1 ano dentro de um processo de mudança alimentar como estou e continuo, permaneço nele. Então, não foi uma mudança de um dia só e emocional, foi uma mudança constante e permanente. Então, eu acho que é muito importante a gente fechar falando sobre isso, Paulo, que se as pessoas querem mudanças, elas precisam entender que isso não é uma coisa de mudança momentânea, mas tem que passar a ser um estilo de vida administrativo diferente, uma postura diferente em relação aos seus recursos, às suas finanças, uma atitude mais, não mão de vaca, né, mas uma atitude mais firme, mais consciente em relação ao valor do dinheiro. Ô Paulo, o dinheiro às vezes é caro demais para se ganhar. Vem com muito trabalho, muito esforço, muita dificuldade, um tempo que tem um custo que as pessoas às vezes não medem, mas o tempo tem valor. Hoje eu ainda estava vendo um caminhoneiro fazer as contas sobre os custos que ele tem em uma viagem, e ele falando, meu frete custou 20 mil reais. E aí ele fazendo as contas, só de combustível ele gastou quase 10 mil reais para percorrer o caminho daquele frete. E aí ele fazendo a conta, eu sei quanto que os meus pneus vão durar em média, tendo o cuidado que eu tenho. Então eu sei que serão tantos centavos por quilômetro. E ele fazendo a conta, para esse percurso eu tenho que separar 400 reais para pneus. E ele foi fazendo todas as contas e dizendo, geralmente eu pago tanto a um motorista ou tiro para mim por quilômetro rodado, então daria tanto para o motorista, que no caso dessa viagem foi eu. E ele começou a fazer isso e eu fiquei pensando, um cara que faz esse tipo de planejamento e fica dentro dele, ele não corre risco de ser surpreendido. Ele não vai chegar amanhã e falar, eu tenho que trocar 10 pneus do meu caminhão. Ele já está preparado. Então, ele já está preparado, Paulo, ele já está pronto, ele já prevê as despesas, coloca no orçamento, então ele já sabe quanto ele tem que cobrar e quanto ele vai ganhar. E isso já é um ponto de partida fantástico. Se a gente tiver essa maturidade, essa constância, essa mudança, começar a observar tudo na vida, porque o tempo, os custos embutidos nas coisas que às vezes a gente nem pensa. Quem tem um negócio, conta de luz é custo, conta de água é custo, IPTU é custo, tem que estar embutido no total para que a pessoa não se perca, senão depois ela não sabe para onde foi o lucro dela. Então, esse tipo de mentalidade, de pensamento, de mudança, de cuidar, de valorizar, de perceber aonde está os gastos que podem ser tirados, eu acho que é uma das coisas mais importantes em quem quer uma mudança, não de um dia, não de um mês, mas uma mudança de vida que vai produzir frutos a 10, a 100, a 1000, e os dias vão passando e os frutos só vão aumentando. Então, para a gente fechar, amigo, eu queria que você encerrasse esse papo aqui falando da importância de não ter emoção de momento, mas de ter constância com base no raciocínio, na compreensão e na necessidade de mudança de vida. Então, vamos até usar o exemplo que o senhor deu aí do caminhoneiro, né? O camarada, ele sabe, e aí não é só ele, é qualquer dono de caminhão, qualquer caminhoneiro, ele sabe o quanto que o pneu dura, claro,
Se nada diferente acontecer. Não estourar, não tiver um corte. Então ele sabe quantos quilometragens ele consegue fazer com aquele pneu. Independente da marca, cada marca vai ter a capacidade de chegar a um determinado... Mas ele sabe quanto que custa aquele pneu, então ele consegue fazer esse cálculo de quantos centavos, quantos reais cada quilômetro vale. Ele sabe quanto que o caminhão dele faz por cada quilômetro percorrido, ele sabe de combustível. Sim. Mas isso não é um conhecimento só dele. É de todos os caminhoneiros, de todos os proprietários de caminhões. Mas alguns não fazem nada. Por que não fazem? Respondendo o que o senhor falou, mesmo esse que sabe desse controle todo e faz, não é perfeita a situação dele. Vai ter momento em que vão surgir situações... Imprevistos. Além dos imprevistos, vão ser aquelas situações que vão instigar ele a gastar o dinheiro em outro lugar. Ok. E se ele for muito disciplinado e falar assim, cara, isso aqui eu não preciso. E a única forma de eu ter isso aqui é tirando desse recurso que já estava, dessa conta que ele fez, ele é consciente ao ponto de dizer assim, não, isso aqui é para esse fim. E o que nós vemos, no exemplo que o senhor deu, é de muitos caminhoneiros que não conseguem fazer isso, né? A primeira oportunidade de comprar alguma coisa diferente, ele compra, e de onde que ele tira o dinheiro? Não é de outro lugar, não é de algo que ele ganhou a mais, ele tira daquele recurso que deveria já estar separado lá. Eu acho que começa até com uma forma errada de se referir ao que ele ganhou. Ele diz, fiz uma viagem de 20 mil reais. Não, ele não fez uma de 20 mil. Exatamente. Porque 20 mil é o total que ele ganhou. Se ele não tem noção da despesa, ele nunca fez uma viagem de 20 mil. E aí o cara pega aqueles 20 mil e quer usar aquilo ali. Aí quando vai até viajar, se ele recebeu antecipado, ele não tem dinheiro nem para o combustível. Aí bota no cartão de crédito, por quê? Porque ele gastou os 20 mil, porque ele nem pensou no custo da viagem. Tem gente que é assim, não é? Na empresa que eu tenho, por exemplo, com outros sócios, eu falo com eles o seguinte, olha só, eu, você e a empresa. Então, qualquer coisa que a gente ganhe, a divisão é 4. Claro. Eu estou falando da divisão de lucro, né? Porque as despesas elas já foram tiradas. Então, é dividido por 4. Você recebe, eu recebo, ele recebe e fica parte da empresa. Porque quando a pessoa não consegue ver exatamente que tem mais uma pessoa envolvida, ela só tem um nome diferente, eu sou pessoa física, ela é pessoa jurídica, eu vou ficar à mercê de qualquer eventualidade que acontecer. Sempre vai sair do bolso de todo mundo. Eu não ter recurso. Mas eu preciso entender que a minha vida ela deve ser consciente e aquilo que eu projetei para ela eu preciso seguir à risca e que o resultado só vai vir após realmente eu manter essa forma de viver, essa forma de agir. Eu acho, Paulo, que a gente consegue fechar isso com essa percepção clara de que não existe caminho fácil, mas existe uma luz no fim do túnel para mudar a vida de quem estiver disposto a mudar as atitudes. Só precisa ter coragem, encarar e fazer os princípios que nós falamos nesses 2 podcasts aí. Perfeito, amigão. Na próxima vamos de autorresponsabilidade. Isso, esse assunto é fera. Tá certo, gente querida. Mexe com as bases de muita gente. Fala não, amigo. Gente querida, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu espero que a sua sede de conhecimento seja como a nossa. A gente quer aprender cada vez mais e a gente fica aqui com os olhos brilhando. Se dependesse da gente, falaríamos a noite toda sobre isso, mas nós temos um limite, né? Infelizmente temos esse limite. Mas que você possa ter aproveitado, ter sido abençoado. Compartilhe, comente, curta, fique à vontade. Faça com que o conhecimento alcance outras pessoas. Não deixe de nos abençoar fazendo isso, porque você ajuda o Falando de Vida e muito mais. Não esqueça da Igreja Aí de Pregai, nem do Evolver Educação, nem do Batata Show, Lanchonete e Pizzaria, e nem também da Eletricar, autoelétrica e ar-condicionado. E você pode abençoar a vida desses irmãos que colaboram aqui com o nosso podcast. Até a próxima, gente. Que Deus abençoe muito vocês e que a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas. Isso aí, um abraço.